Você trabalha, se dedica, conquista, mas na hora de olhar para o saldo, cadê tudo isso? Você ganha bem, talvez até mais do que a maioria das pessoas ao seu redor, mas a sensação de aperto ela nunca vai embora. O salário acaba antes mesmo do final do mês, não é verdade? O cartão acumula e você se pergunta o que é que eu estou fazendo de errado. Se você se identificou, então fica aqui comigo. Porque esse vídeo é o começo de uma conversa que pode mudar a forma como você se relaciona com o seu dinheiro e também com você mesmo. Eu sou Karine Vale e a partir de agora, toda quarta-feira, ao 12:30, eu tenho um encontro marcado com você. Eu chamei esse encontro de Alimentando-se de Prosperidade. E por que esse nome? É, porque o jeito que a gente para no meio do dia para alimentar o corpo, muitas vezes é a única hora que nós temos para respirar e refletir. Eu convido você a alimentar também a sua prosperidade, suas emoções e a sua forma de lidar com o dinheiro. É um momento para você pausar, respirar, nutrir algo que ninguém te ensinou a cuidar, a sua relação com a prosperidade. Vai ser toda quarta-feira, 12:30, eu e você. Mas antes de te contar o que vem por aí, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que pessoas inteligentes, competentes, dedicadas, tomam decisões financeiras que sabotam tudo o que conquistaram? Porque esse é um paradoxo que eu vejo todos os dias. Profissionais que gerenciam equipes, que tomam decisões complexas no trabalho, que são referências no que fazem, mas quando o assunto é o próprio dinheiro, parecem amadores. E sabe por quê? Porque ninguém nos ensinou. Pensa comigo, o que você ouviu sobre dinheiro enquanto você era criança? Que dinheiro não dá em árvore, que todo rico é ganancioso, que dinheiro foi feito para gastar, que só enriquece quem rouba. Não fala de dinheiro porque isso traz problemas. Essas frases parecem inofensivas, mas elas rodam como um programa dentro do seu inconsciente. Cada uma delas criou um registro no seu subconsciente. E é esse registro que governa silenciosamente a maioria das suas decisões financeiras. E isso não sou eu que estou dizendo não, tá? As pesquisas das universidades de Harvard, por exemplo, demonstram que a grande maioria das nossas decisões acontecem no nosso subconsciente. Nós decidimos primeiro de forma automática, emocional, baseada em padrões antigos, e só depois o nosso cérebro racional entra em cena para justificar essa decisão. Ou seja, você não escolhe gastar de forma consciente. Você age com base numa programação que nem sabe que carrega. E depois se cobra como se fosse falta de disciplina. Não é falta de disciplina. É um padrão invisível e esse padrão tem um nome. Eu chamo ele de escassez invisível. A escassez invisível é quando você ganha bem, mas vive como se não ganhasse. Quando você conquista, mas não consegue manter. Quando sobra o salário, mas falta paz. E ela opera em camadas. A primeira camada é a mentalidade. São as crenças que você herdou da sua família, da sua cultura, da sua escola. E elas funcionam como um sistema operacional que fica rodando ali em segundo plano. Você nem percebe que elas estão lá, mas elas determinam tudo. Quanto você se permite ganhar, quando você permite guardar alguma coisa como reserva e até mesmo se você permite desfrutar do que você ganha. A segunda camada nos faz repetir padrões das nossas famílias. É uma camada do emocional. Se a sua mãe sempre sofreu com dinheiro, uma parte de você sente que ganhar dinheiro é traí-la. Se o seu pai faliu, uma parte de você vai ter medo de crescer, medo de perder tudo. Isso não é racional, é emocional. E por isso nenhuma planilha resolve sozinha. A terceira camada é a ação, ou melhor, a falta de ação estratégica. Porque quando mentalidade e emoção estão desalinhadas, qualquer ferramenta que você tente usar, seja planilha, aplicativo, coaching financeiro, vira um balde embaixo de um vazamento. Funciona por um tempo, mas depois transborda. E a quarta camada é a gestão. É a engenharia de tudo isso, porque prosperidade sustentável não se constrói com motivação. Ela se constrói com sistema, estrutura e processo.
Do mesmo jeito que uma obra precisa de fundação, cronograma, controle de qualidade, a sua vida financeira também. E eu te digo isso de conhecimento de causa. Antes de ser mentora de prosperidade, eu fui engenheira civil por mais de 15 anos. Trabalhei nos Estados Unidos, nas Ilhas Caimã, fui Quality Assurance do Corpo de Engenharia do Exército Americano e gerenciei obras milionárias, cronogramas complexos, equipes multidisciplinares. Eu vivia cercada de resultados por fora, mas por dentro algo não se encaixava. E ao longo dessa jornada, tanto pessoal quanto profissional, eu fui observando a mim mesma, as pessoas ao meu redor, profissionais que eu atendia em terapias, em consultoria, padrões que se repetiam, pessoas talentosas com renda alta que não conseguiam sair de um ciclo de aperto, pessoas que conquistavam e sistematicamente perdiam. Elas não conseguiam desfrutar, não se permitiam desfrutar. E essa observação me levou a mergulhar em áreas que pareciam distantes da engenharia: neurociência, constelação familiar e organizacional, coaching, medicina chinesa, me tornei até mestre em acupuntura bioenergética. E foi aí, nesse processo, que eu percebi que os problemas no campo do dinheiro nunca eram de forma racional, mas tinha muito foro emocional. Não era apenas energético, não era apenas sistêmico. Era tudo isso ao mesmo tempo conectado, uns alimentando o outro. Um ciclo que precisa estar atento, porque existe um método que traz consciência e não achismo. Revela a sua relação com o dinheiro. E são 4 pilares: mentalidade, emoção, ação e gestão. Trabalhados em conjunto, porque quando um pilar está fraco, toda a estrutura oscila. Quando os 4 estão firmes, a prosperidade flui, como na edificação de um prédio. E é exatamente isso que eu vou trazer para você toda quarta-feira, aqui no Alimentando-se de Prosperidade. Cada encontro vai trabalhar um aspecto diferente desse processo. Eu vou te ajudar a enxergar o que está invisível para você, a entender padrões que você repete sem perceber e descobrir por que às vezes você trava justo quando está prestes a avançar. E mais do que entenderem, eu vou te dar ferramentas de trabalho, visões, provocações, exercício que você pode aplicar imediatamente na sua vida. Não é teoria, é transformação na prática. Toda quarta-feira, 12:30. O seu horário de almoço com prosperidade. Agora eu quero te pedir uma coisa. Se você está assistindo isso e sentiu que faz sentido, que você se reconheceu em algumas dessas situações que eu descrevi, eu quero te convidar para ir um passo além. Abaixo desse vídeo você encontra um link para você se inscrever. Você vai se inscrever em lives. E quando você se inscreve, você garante o acesso a algumas condições especiais. Primeiro, você recebe antecipação dos temas que eu vou abordar cada semana. Assim você já chega preparada para o encontro. Segundo, você tem acesso a dicas exclusivas que eu só compartilho com quem está inscrito. Terceiro, você participa de encontros fechados com interações diretas comigo. São sessões exclusivas onde você pode fazer perguntas, tirar dúvidas e receber direcionamento personalizado. Quarto, você não perde nenhum episódio, porque esse conteúdo vai estar acumulado e cada encontro complementa o anterior. A inscrição ela é gratuita e eu só peço que você se inscreva porque esse conteúdo é exclusivo para quem realmente quer transformar a sua relação com o dinheiro. O link está aqui embaixo do vídeo, leva menos de 1 minuto. E antes de encerrar, eu quero te deixar uma reflexão. Prosperidade não é ganhar mais. Se fosse, você já, que ganha bem, estaria vivendo a vida que merece. Prosperar é mudar a sua relação com o fluxo do dinheiro. É se permitir receber o que você mesma conquista. É parar de boicotar, de adiar, de se punir. Isso não é um dom, não é sorte, não é privilégio de quem nasceu em berço de ouro. É uma engenharia, existe um método, existe um caminho e começa tomando consciência. Toda quarta-feira, 12:30, Alimentando-se de Prosperidade,
Eu sou Karine Vale, engenheira da prosperidade, e aguardo você na nossa live toda quarta-feira, 12:30. Eu te vejo lá.